Olá meus amigos, eu sou Fernando Zimmermann e hoje você vai curtir mais um Zcast, o podcast aqui do canal Área Z, onde a gente traz dicas de sobrevivência em áudio para você. E nesse podcast de hoje nós vamos falar de dicas de sobrevivência e histórias de sobreviventes da guerra na Bósnia. O que acontecerá quando uma catástrofe ocorrer? Podemos passar muito tempo especulando como as pessoas reagirão após um grande desastre, como a sociedade responderá, que alimentos estarão disponíveis e muitos outros detalhes de sobrevivência. Mas a verdade é que não sabemos o que acontecerá quando uma catástrofe grande acontecer. A melhor coisa que podemos fazer é imaginar tantos cenários possíveis quanto possível e tomar medidas para nos prepararmos para eles. No entanto, podemos aprender com as situações de catástrofe ao longo da história. Ao ver os acontecimentos passados, podemos ter uma ideia do que pode vir. A Guerra da Bósnia de 1992 a 1996 é um dos exemplos mais recentes de uma situação total de catástrofe. Mais de 329 mil pessoas morreram durante a guerra e o país ainda está a recuperar-se em muitos aspectos, embora também tenha registrado uma recuperação notável no decorrer do tempo. Durante o cerco de Sarajevo, que durou 1425 dias, as pessoas ficaram sem água, eletricidade e suprimentos. Lembre-se de que a Bósnia era um país moderno e muito ocidentalizado quando a guerra eclodiu, e imaginar que a capital Sarajevo até sediou os Jogos Olímpicos de 1984. Não pense que a guerra ou desastre não poderia acontecer com você. Aconteceu na Bósnia e pode acontecer em qualquer lugar, assim como hoje acontece na Ucrânia. Aprenda com as histórias de sobrevivência e esteja mais preparado para o pior. Os suprimentos acabarão, mas as habilidades não. Uma das melhores histórias de sobrevivência da vida real da Guerra da Bósnia é One Year in Hell, publicada na Personal Liberty. O autor dá um relato detalhado de como ele e sua família, pelo menos a maioria deles, sobreviveram a essa guerra brutal. No relato, uma coisa em particular se destaca, quando ele diz: "Eu era paramédico. Nessas condições, meu conhecimento era minha riqueza. Seja curioso e habilidoso. Nessas condições, a capacidade de consertar as coisas é mais valiosa do que ouro. Itens e suprimentos inevitavelmente acabarão, mas suas habilidades irão mantê-lo alimentado." Não há problema em armazenar alimentos e suprimentos para um cenário de desastre, mas numa situação real de catástrofe, esses suprimentos uma hora acabarão, ou acabarão rapidamente, ou mesmo poderão ser roubados. A melhor coisa que você pode fazer para se preparar para uma catástrofe é aprender habilidades valiosas, como por exemplo fazer um gerador, tratar feridas ou mesmo produzir suas próprias velas. Você vai comer qualquer coisa. Dizem que você pode sobreviver até 30 dias sem comida, isso é fato. Mas a fome vai tomar conta de você muito antes disso. Quando a fome chegar, você comerá qualquer coisa. Sobreviventes da Guerra da Bósnia contam histórias de comer pombos e ratos, urtigas e outras plantas comestíveis urbanas. Quando não havia comida disponível, comiam grama e folhas. Uma das histórias de fome mais comoventes que eu já vi é de uma jovem chamada Maja, que tinha 16 anos quando a Guerra da Bósnia explodiu. Quando entrei no apartamento, senti o cheiro da sopa e do pão, e meu estômago roncou. Eu sabia que a sopa era feita com a última carne do meu coelho de estimação, mas a fome não conhece lealdade ou sentimento. A água suja vai te matar. Você pode passar 30 dias sem comer, mas só consegue sobreviver cerca de 3 dias sem água. Durante o cerco de Sarajevo não havia encanamento funcionando, o que significava que as pessoas tinham que coletar água da chuva e arriscar a levar tiro de franco atirador para encher jarros de água no rio.
Compreensivelmente, as pessoas que morriam de sede engoliam o primeiro bocado de água que conseguiam. Mas muitas pessoas morreram de doenças resultantes do consumo de água suja. Saber como purificar a água em caso de desastre é extremamente necessário. Você ficará entediado demais. Os bósnios passaram muito tempo durante a guerra escondidos em porões e escondidos em apartamentos. É incrivelmente chato. Sem nada para ocupar suas mentes, o medo os dominaria. Não admira que os sobreviventes digam que os livros se tornaram o seu único refúgio. Adicione mais livros do tipo digital, do tipo físico, aos seus itens. Eles podem ajudar muito em situações de sobrevivência. Não engravide. Isso parece óbvio, não é mesmo? Porque quem quer se preocupar com a nutrição pré-natal quando não tem nada para comer? Mas um número surpreendente de mulheres engravidou durante essa guerra. O que lembra muito aqueles filmes apocalípticos, filmes de sobrevivência em que tem um personagem e uma personagem em que ela acaba muitas vezes engravidando ou está gestante nessa situação complicada. E nós, assistindo muitas vezes esses filmes, nos perguntamos, poxa vida, mas por que foi engravidar numa situação dessa? Mas notem que na realidade não muda, assim como mostra o exemplo da Guerra da Bósnia. Tem a ver com o último ponto. Pense nisso, você está entediado, preso em sua casa e não há luz. O que você acha que as pessoas fizeram? Claro, muitas mulheres engravidaram. Você pode querer estocar algumas pílulas anticoncepcionais e preservativos em seus suprimentos de sobrevivência. Por mais que as pessoas possam pensar que não haja relações sexuais em situações catastróficas, acreditem, em situações em que as pessoas ficam muito entediadas e existe essa possibilidade, ela vai acontecer. Pegue uma bicicleta. Mesmo que você tivesse alguma gasolina preciosa, dirigir um carro durante a Guerra da Bósnia era uma má ideia. As ruas estavam tão destruídas e cheias de destroços que você não conseguia dirigir, e estar em um carro faria de você um alvo. Em vez disso, uma bicicleta era um excelente meio de transporte. De bicicleta você poderia navegar pelos destroços e ir rapidamente, diminuindo a probabilidade de ser atingido por atiradores. O Museu Cerco de Sarajevo exibe uma bicicleta. Esta bicicleta não apenas ajudou seu proprietário a sobreviver a tiros de atiradores, mas também foi usada como gerador de rádios e outros dispositivos elétricos. Viva perto de recursos reutilizáveis. Reitero aqui, não importa quantos suprimentos você tem armazenado, eles eventualmente irão acabar durante uma situação de catástrofe. A melhor coisa que você pode fazer para se preparar é morar perto de recursos reutilizáveis. Isso inclui fontes de água como rio, riacho, lagos, um bom quintal para jardinagem ou bosques com árvores como combustível. Mesmo isso não vai necessariamente salvá-lo. Um sobrevivente do cerco de Sarajevo falou sobre o jardim que fizeram na varanda do seu apartamento. Eles tiveram que decidir se comeriam os tomates ainda jovens e pequenos ou esperariam que crescessem, porém correriam o risco de serem roubados. Observe também que em 2 meses, todas as árvores dos parques da cidade foram cortadas para obter combustível e aquecimento no sistema de lenha. Os recursos reutilizáveis ao seu redor estarão em alta demanda, então não conte com eles para ajudá-lo. As pessoas vão destruir os seus móveis de madeira para queimar em busca de calor. Você conhecerá seus vizinhos melhor do que nunca. Certa vez um sobrevivente da Guerra de Sarajevo disse: "Você teria adorado a guerra. Todos nós trabalhamos juntos, éramos todos iguais. Quando fizemos um sistema de roldanas no poço do elevador para levar a água aos apartamentos superiores, todos nos reunimos e demos uma volta, até mesmo os que moravam no primeiro andar." Esta afirmação parece inacreditável para quem não passou por uma situação de catástrofe ou mesmo de guerra.
mas eu já ouvi isso ecoar em outras histórias de sobreviventes da guerra. Por exemplo, um homem chamado Unka, dono de um albergue chamado Balkanhan, em Sarajevo, disse o seguinte: o primeiro ano ou mais durante o cerco foi na verdade um período bastante bom, porque eu conheci os meus vizinhos melhor do que nunca, e eles, sendo os malucos que eram, se divertiram muito apesar do caos. Música, teatro e festas ao anoitecer aconteciam. Lembre-se, a força nos números. Converse com seus vizinhos sobre como fazer um plano comunitário para desastres. Não conte com as autoridades. A única pessoa com quem você pode contar em uma situação de catástrofe é você mesmo. Não conte com autoridades como a polícia ou os militares para mantê-lo seguro. Tomemos como exemplo o que aconteceu em Srebrenica. Era um porto seguro da ONU, com tropas holandesas estacionadas por lá. Apesar disso, tornou-se o local do pior massacre da guerra, e mais de 8.000 homens e meninos foram presos e mortos. No dia em que Srebrenica caiu, 25.000 refugiados imploraram por ajuda fora da base militar da ONU, mas foram deixados de lado de fora para se defenderem sozinhos. Não faz sentido lutar se você perdeu a sua humanidade. Talvez histórias mais surpreendentes da Guerra da Bósnia sejam aquelas sobre como as pessoas seguiam as suas vidas, apesar do horror que acontecia à sua volta. Eles fizeram a sua própria cerveja. Eles organizaram concertos como quando a Filarmônica tocou nas ruínas da Biblioteca de Sarajevo. Eles montaram peças e até fundaram um grupo de teatro. Eles realizaram concurso de beleza. No momento em que a energia ou a água fossem temporariamente restauradas, os salões de beleza ficariam cheios de mulheres arrumando os cabelos. Isso pode parecer totalmente estúpido e realmente parece, porque arriscar sua vida para ir a um show ou desperdiçar suprimentos para arrumar o cabelo, mas um sobrevivente da guerra disse o seguinte: a sensação de que você é humano pode desaparecer muito rapidamente. Não sei dizer quantas pessoas eu conhecia que teriam trocado uma refeição tão necessária por apenas um pouco de pasta de dente, rouge, sabonete ou colônia. Não faz muito sentido lutar se você tiver que perder a sua humanidade. Essas coisas aumentam o moral como nada mais. Isso ilustra muito bem que, apesar de não poder confiar plenamente nos governos e suas forças para sua proteção, como relatado aqui, nem todas as pessoas de fato, mesmo em situações ruins ou situações catastróficas, irão necessariamente se tornar más. Ainda existem pessoas que vão lutar para manter a sua humanidade. Agora, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de saber de vocês que estão ouvindo esse podcast. Você pode deixar sua resposta aqui nos comentários. Qual você acha que é a habilidade de sobrevivência mais importante para superar uma situação de catástrofe como a guerra? Estou curioso pela resposta de vocês e vou acompanhar nos comentários. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Fernando Zimmermann e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z.